E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente vai aqui no canal iniciar mais uma playlist, tudo bem? Que a gente chama de alotropia. Hoje nós vamos ver o que é alotropia e também veremos oxigênio. Não será uma playlist muito grande, tudo bem? Porque o assunto ele não é tão extenso. Serão basicamente 4 aulas de assuntos e a partir da quinta aula a gente vai fazer exercício, tudo bem? Relacionado à alotropia de alguns elementos químicos, tudo bem? Então pessoal, vem comigo. Primeiro conceito de alotropia. O que é a alotropia, tudo bem? Ela é a capacidade que determinados elementos químicos possuem de formar mais de um tipo de substância simples, que são chamadas formas ou variedades alotrópicas ou simplesmente alotropos, tudo bem? Professor, não entendi, muito simples. Vamos dizer que você tem um elemento X aqui. O elemento X tem a capacidade de formar mais de uma substância simples. Ele forma, por exemplo, o X2, ele forma, pessoal, o X3 também. E ele tem capacidade, por exemplo, também de formar o X8. Então, esse elemento químico aí tem capacidade de formar mais de um tipo de substância simples. Então, a essa possibilidade, essa capacidade que ele tem de formar mais de um tipo de substância simples, a gente chama de alotropia, tudo bem? Então, isso é alotropia. E essas substâncias simples que são formadas aqui, o X2, o X3, o X8, a gente chama de formas ou variedades alotrópicas ou simplesmente alótropos. Eu gosto mais dessa palavra aqui, que ela é menor. Tudo bem? Alótropo. Então, tem esse alótropo e esse alótropo do determinado elemento. Tudo bem? Então, basicamente, a alotropia que a gente vai estudar, pessoal, será do oxigênio, que será nessa aula, o carbono na aula posterior, o fósforo, o enxofre e outras aulas. Tudo bem? Basicamente, é esse a alotropia que a gente estuda aqui no curso de Química Geral. Existem muitos outros elementos que têm capacidade de fazer alotropia, tá, pessoal? Mas esses são os mais reforçados dos livros do ensino médio. E a gente vai estudar eles. Tudo bem? Então, pessoal, antes de a gente entrar na alotropia do oxigênio, eu devo fazer umas observações para vocês. As variedades alotrópicas formadas, pessoal, elas vão diferenciar entre si de acordo com dois critérios, quanto à atomicidade, ou seja, uma forma vai ser diferente da outra na alotropia, de acordo com a quantidade de átomos, como a gente viu lá, tinha X2, o outro era X3 e o outro era X8. Então, o que? As formas alotrópicas estão diferenciando quanto à atomicidade, ou seja, a quantidade de átomos. Tudo bem? O segundo critério que diferencia uma forma alotrópica de outra, pessoal, é o arranjo cristalino dos átomos no espaço. Ou seja, vai ter alguns determinados elementos que formam determinadas formas alotrópicas que eu não sei a quantidade exata de átomos que formam aqueles elementos. Não faço a menor ideia, como por exemplo do carbono grafita com carbono diamante. Eu não sei a quantidade exata, tudo bem, de átomos que formam aqueles elementos. Mas eu sei que a diferença do carbono grafita para o carbono diamante está na sua o quê? Arranjo cristalino dos átomos no espaço, ou seja, a sua organização no espaço que diferencia o carbono grafita do carbono diamante. Então vai ser isso, ora vai ser pela quantidade do átomo, ora vai ser pela quantidade do arranjo deles no espaço. Tudo bem, pessoal? Então essas são a diferença básica que existe nas formas alotrópicas formadas dos elementos. Outra observação, pessoal, das formas alotrópicas formadas, sempre vai haver a mais estável, tudo bem? A mais estável. E sempre vai haver, pessoal, as mais instáveis. Se o elemento tem capacidade de formar 3, 5 lá, sempre vamos ter uma estável, as demais serão instáveis. E as instáveis, pessoal, ela tem espontaneamente, pessoal, a capacidade de querer se transformar nas estáveis, tudo bem? Num processo que vai ocorrer liberação de energia, um processo exotérmico, tudo bem? Então é isso, você vai ter alótropos formados, um vai ser estável, os demais não vão ser estáveis. Os instáveis vão querer espontaneamente se transformar nos estáveis e perdendo energia para acontecer isso, tudo bem? Então essas são as duas observações que vocês precisam saber. Agora sim, pessoal, entrando nos alótropos do oxigênio, o oxigênio, pessoal, ele possui dois alótropos, tem capacidade de formar duas substâncias simples, que são o gás oxigênio, que é um gás inodoro, tudo bem, e indispensável à vida humana, tudo bem, também é animal. A gente não vive sem oxigênio, nós respiramos oxigênio, sendo nenhum é um dos gases mais importantes que a gente tem na natureza, porque está relacionado à nossa própria sobrevivência, tudo bem? A outra forma alotrópica que ele forma, pessoal, é o gás ozônio, o O3, que tem cheiro extremamente desagradável
e é altamente bactericida, tudo bem? O gás ozônio, talvez vocês conheçam mais ele pela camada de ozônio, que é formada por gás ozônio, que a gente posteriormente vai estudar aqui no canal, numa playlist chamada de Química e Meio Ambiente. A gente vai estudar sobre a questão da poluição atmosférica. Lá eu falarei para vocês o que é a camada de ozônio. Então, pessoal, basicamente as formas alotrópicas do oxigênio se diferenciam pela quantidade de átomos, tudo bem? Aqui no oxigênio nós temos 2 átomos, aqui nós temos 3. Então, essa é a diferença básica entre o oxigênio e o gás ozônio, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe uma tabela com algumas propriedades dos alotrópicos formados do elemento oxigênio, no caso, o gás oxigênio e o gás ozônio, tudo bem? O gás oxigênio ele tem uma densidade de 1,14 a uma temperatura de 1,83 graus Celsius, tudo bem? Já o gás ozônio tem uma densidade de 1,71 a uma temperatura de menos 188 graus Celsius, tudo bem? Basicamente você percebe que o ozônio ele é o que? Ele é mais denso do que o oxigênio. E na verdade tem que ser, né, pessoal? Ele tem o que? Um átomo a mais do que o oxigênio. Então ele tem mais matéria, tudo bem? Então ele tem que ser mais denso, tudo bem? O ponto de fusão deles, pessoal, são bem parecidos, tudo bem? Do gás oxigênio é menos 218,4 graus Celsius e do gás ozônio é menos 249,4 graus Celsius. O ponto de ebulição deles, pessoal, é um pouquinho mais diferente. O gás oxigênio tem um ponto de ebulição de menos 182,8 graus Celsius, enquanto o gás ozônio tem um ponto de ebulição de menos 111,3 graus Celsius. E claro, né, como eu falei para vocês, sempre nas formas alotrópicas nós vamos ter uma forma estável e uma forma instável. A forma estável dos alótropos de oxigênio é o gás oxigênio, ele é mais estável, tudo bem? Enquanto o ozônio é menos estável. Mas, pessoal, claro, né, de acordo com o padrão, o gás oxigênio, por exemplo, é estável numa temperatura e uma determinada pressão. Se eu mudar esses fatores, temperatura e pressão, possa que naquele ambiente o ozônio seja mais estável do que o oxigênio, tudo bem? Quando a gente fala estável, a gente está praticamente dizendo temperatura e pressão ambiente, tudo bem? Na química sempre é assim. Tudo bem, pessoal? Então, galera, é isso, tudo bem? Esses são os alótropos do oxigênio. Na próxima aula a gente vai ver do carbono, do enxofre, do fósforo, tudo bem? E assim por diante. Então, galera, um forte abraço e até mais.